Ora, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade para falar de um tema que eu até já falei faz algum tempo, que é a vida após a morte. A vida após a morte, há quem diga que, por exemplo, que a morte é a única certeza que temos nesta vida. Até aí tem a razão, porque todos morremos. Não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há alto, não há baixo. Para os adeptos, para aqueles que amam, adoram, gostam do espiritismo, no entanto, há uma certeza ainda mais significativa, que é o facto de que depois da morte do corpo físico, o espírito se liberta, tornando-se consciente e verdadeiramente vivo. Mas, afinal, como é, essa tal vida espiritual? Para onde vamos? O que fazemos? Com o que é que nos preocupamos quando chegamos, na realidade, ao lado de lá? À fronteira, ultrapassamos a fronteira, a barreira do físico para o etérico, do mundo, do planeta, para o mundo espiritual. Como é que é? Quando chegamos ao lado de lá? Para isso há algumas respostas. Após a morte, os caminhos de cada um de nós físicos se abrem conforme diferentes circunstâncias, desde a forma como morremos até à maneira como agimos na Terra. Uma coisa é certa. Une-se aos outros que possuem o mesmo padrão vibratório e pensamento, ou seja, por afinidade. Assim, todos têm a possibilidade de desenvolver-se ao lado dos seus semelhantes, como em uma verdadeira escola, até que estejam, na realidade, aptos a alcançar níveis superiores da espiritualidade maior. E como é que é essa chegada? Os recém-chegados. Porque todos os dias chegam moradores novos ao mundo espiritual, milhares, por todo este planeta, todos os dias, a toda a hora, enquanto estamos conversando, enquanto estamos dormindo. Como é os recém-chegados? Como o espírito é totalmente ligado ao pensamento, a nossa consciência da vida após a morte não é a mesma para todos neste planeta, seja por desconhecimento do mundo espiritual ou pura e simplesmente porque sofreram uma morte repentina. Muitos recém-chegados nem sequer têm a noção de que já desencarnaram, de que já morreram, de que já não pertencem ao mundo físico. Em casos assim, é muito comum manter esse espírito dormindo no mundo espiritual, dormindo enquanto ele é preparado por espíritos socorristas para receber e entender a notícia da morte. Não é uma morte qualquer, é a sua morte. E ele tem que receber isso sem grandes choques. E, segundo os ensinamentos da doutrina espírita e de mensagens trazidas por os espíritos,
Há também os casos de pessoas. Há também o caso de pessoas que morrem por problemas de saúde, por acidentes violentos, e que ao chegarem ao outro lado da barreira, ao outro lado da fronteira, ao ultrapassar o mundo físico para o mundo espiritual, acabam indo para verdadeiros hospitais a fim de que se recuperem completamente da doença. Quem desencarna doente continuará o tratamento no mundo espiritual até estar curado. Para isso, na Terra existem os socorristas, os bombeiros. No mundo espiritual também tem os socorristas. Os socorristas podem ser espíritos muito próximos, como, por exemplo, parentes desencarnados há mais tempo, grandes amigos e também aqueles que já trabalhavam no auxílio ao próximo na vida terrena, neste planeta físico, como médicos, como enfermeiras, que já passaram pela aprendizagem no outro lado da vida, evoluíram e que agora finalmente podem auxiliar os que chegam. Mas ainda continua outra coisa: as necessidades terrenas, porque um espírito, quando abala, continua agarrado à matéria, ao mundo físico. Dessa forma, quando o espírito finalmente entende que a morte não é o fim de tudo, então começa a descobrir como avançar, percorrer a sua vida no lado do mundo espiritual. Nessa fase é muito comum perceber que muitas das suas necessidades físicas terrenas ainda continuam bastante presentes. Por exemplo, os alcoólatras. Aquele que era na terra alcoólatra tenderá a unir-se com outros alcoólatras e buscar lugares onde possam absorver essa energia, principalmente em bares que frequentava quando encarnado. Isso acontece porque as impressões da vida terrena ainda estão marcadas no perispírito, que é o laço que une o espírito à matéria do corpo, e que continua muito próximo de nós, continua conosco no próximo plano. Assim, existem muitos espíritos com sede, com fome e com necessidades, por exemplo, de sexo. Por exemplo, em casos extremos, eles se ligam a pessoas vivas como um verdadeiro obsessor para poder receber as energias que lhes interessam. E quando são bem orientados, eles aos poucos, os espíritos, vão se conscientizando de que não precisam mais de alimentos,
de bebida para conseguir essa grandiosa energia. Por exemplo, quando finalmente conseguem libertar-se das necessidades terrenas, físicas, os espíritos, eles passam a se satisfazer com alimentos fluídicos, que é bem mais subtil e o sustenta plenamente. E aqui, até lembrando que Indira Gandhi, que foi o detentor de um grau superior de evolução espiritual, ele conseguia fazer greve de fome, tirando a energia da própria respiração. Porquê? Porque a sua mente já estava tão preparada para sustentá-lo. Salve Deus, é verdade. Então, o grande despertar com o tempo, os espíritos se libertam de todas as necessidades materiais, e se curam das mazelas terrenas, cada um no seu ritmo de evolução. E quando finalmente entendem plenamente a sua nova condição de vida, que já estão prontos para começar a trabalhar no mundo espiritual, então há muito trabalho. Há muito trabalho a ser feito. Desde cuidar de crianças, amparar doentes, até construir casas, vigiar as entradas das colónias espirituais. E depois de algum tempo, o próprio espírito deve se dedicar à sua evolução, que é ao estudo das suas próprias ações, para descobrir e determinar como deve voltar à Terra, ou seja, que provas terá de enfrentar para reparar os seus erros do passado. Então, assim, esclarecendo que antes da encarnação somos nós próprios quem escolhemos as provas pelas quais iremos passar, seja cuidar de um filho doente, seja passar por um casamento difícil, ou até mesmo nascer em uma família pobre, nascer em uma família rica e ter que lidar com os perigos da consciência do nosso livre-arbítrio. E aqui chegamos às colónias do bem. Enquanto desencarnados, muitos espíritos vivem nas chamadas, milhares de espíritos vivem nas denominadas chamadas colónias espirituais, que são estruturalmente parecidas com as cidades do plano físico. As colónias são uma espécie de comunidade que se reúne em prol de uma causa. Em comum, muitas das vezes essas colónias estão ligadas a várias cidades deste planeta.
cidades específicas. Cada cidade tem a sua colónia. Se ligam a cidades aqui do plano físico. Por exemplo, uma colónia conectada à cidade de São Paulo, uma colónia ligada à cidade de Lisboa, uma colónia ligada a Paris, a Nova Iorque e por aí vai. O mais importante sobre as colónias espirituais, no entanto, é que elas geralmente reúnem moradores com semelhança de pensamento. Assim, existem colónias para amantes da poesia, defensores da ecologia, profissionais da música, pesquisadores de novas tecnologias, estudiosos dos variadíssimos temas, por aí vai. Isto só para citar alguns casos, alguns exemplos, porque as colónias também são uma forma de evitar um choque ainda maior com as mudanças. Porque se alguém só fala, por exemplo, em português, não pode ir para uma colónia de americanos, franceses, ingleses, porque continuam presos à linguagem, ou chineses até. Porque por um bom tempo esse espírito ainda precisará de se comunicar da forma com a qual estava acostumado. Afinal, é a evolução que faz ele perder isso. E um lar também para todos nós. Porque entre as colónias espirituais, lembrou-me agora aqui, o nosso lar. O nosso lar, o filme O Nosso Lar, é uma das que se tornou mais conhecida pelo filme, tendo sido descrita em detalhes pelo espírito André Luiz, que todos saberão. É um dos seus mais impressionantes relatos. O espírito de André Luiz descreve as paisagens da colónia, destacando o seu formato de estrela de 6 pontas, de fontes luminosas, multicoloridas, flores delicadíssimas, graciosas, que enfeitam todas as praças. No geral, no nosso lar, se parece com as cidades que conhecemos no plano material, no plano físico, com a diferença ser muito mais limpa, organizada, harmoniosa e cheia de energia positiva. Mas, e aqui então entra também a parte menos boa, não é? Que é nas sombras do umbral. Os espíritos que ainda não estão suficientemente evoluídos para se juntar a uma colónia, eles têm grandes chances, 100%, de ir parar em mundos inferiores, do plano espiritual inferior. É uma região que nós denominamos, conhecida como umbral. Sem luz, sem claridade, densa, com uma densidade em demasia, que apesar do escuro e cheio de energias negativas, o umbral
não é como geralmente, não é como geralmente é descrito o inferno que a Igreja Católica, com todo o respeito, refere, que será um castigo eterno. Não. Porque segundo os ensinamentos dos Espíritos, lá os Espíritos eles têm a chance de evoluir e, passo a passo, alcançarem as esferas superiores. Nessa região, assim como na Terra, como nas colónias, ou em qualquer outro lugar do plano material ou espiritual, os espíritos sempre têm a chance de aprender através do estudo, da prece, da evocação de bons pensamentos. O importante, salve Deus, o importante de verdade, em qualquer etapa do caminho, é lembrar de que a nossa viagem, ela está apenas começando. Inclusive, o suicídio, suicídio voluntário, suicídio involuntário. No mesmo filme que eu já vi há bastante tempo, o mesmo espírito, André Luiz, a certa altura, ele ouve vozes que o chamam de suicida. Ele fica muito indignado, ele fica muito aborrecido, zangado, triste, pois como é que pode ser um suicida se ele ficou hospitalizado até morrer? Então, os mentores, que são os espíritos evoluídos, os mentores explicam que ele foi um suicida indiretamente, porque a sua morte foi acelerada por o estilo de vida abusivo que teve, com excessos de álcool, de sexo, levando inclusivamente a contrair um câncer que abreviou muito a sua vida. E se tivesse cuidado melhor da sua vida, do seu corpo físico, não morreria tão cedo. Então, muitos são chamados de suicidas indiretos, porque é preciso nós cuidarmos muito bem da morada do nosso espírito, do corpo que Deus Pai Todo-Poderoso nos deu, e este corpo, esta roupagem que utilizamos neste planeta Terra, para que não desencarnemos antes da hora, já que aquele que conscientemente decide acabar com a própria vida, geralmente está tão atormentado que chega ao plano espiritual e se une a outros seres com os mesmos padrões vibracionais, sofrendo muito horrores, sofrendo muito ao relembrar sempre o momento da própria morte.
ele vai lembrar por muito, muito tempo o momento angustiante da própria morte, a dor. Até que, salve Deus e graças a Deus, até que conseguem ser ajudados por espíritos socorristas. Uma dessas colónias de vibração muito pesada, que é o Vale dos Suicidas, do qual até muitos chefes de falange dos vales negros, do umbral, grandes reis, que têm um grande poder, eles não se atrevem a ir ao Vale dos Suicidas. Até eles têm medo, por os horrores que lá se passam, por a dor que lá vibra, lá reina, o sofrimento. Eles, os próprios chefes de grandes e grandes falanges, os grandes reis dos vales negros, do umbral, não cruzam para esse vale dos suicidas. Não cruzam. E dessa forma, eles, por causa do horror, da agonia, da angústia, que esses espíritos vivem constantemente. Porque vivem relembrando a hora da morte. Vivem relembrando a dor a todo instante. Eles vivem vendo, sofrendo a própria decomposição da carne. Sentem a carne se ir acabando, apodrecendo, sendo, enfim, levando uma transformação que não vale a pena comentar. Por isso, pensemos muito bem antes de cometermos o que quer que seja, pensarem o que quer que seja, porque o corpo físico que Deus nos deu é para estimar, porque só Ele tem Deus, só Deus sabe até quando nós temos a missão a cumprir aqui na Terra. O sofrimento é um reajuste, sofrimento é evolução, sofrimento é aliviar o nosso karma, sofrimento é muita coisa. Por isso, meus irmãos, nas horas de angústia, tristeza, agonia, desespero, desequilíbrio, desarmonia, dificuldades físicas, mentais e espirituais, nada melhor uma prece e levar o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso. E aqueles que acreditam, levem o pensamento ao mundo espiritual, aos nossos mentores, aos nossos espíritos que nos ajudam a toda a hora. E eles vão ajudar, consoante também o nosso merecimento. Desta forma eu me despeço, desejando a todos uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, todos ilumine e abençoe. Que a sua luz, a sua bênção irradie nos vossos lares, nos vossos corações. Salve Deus e graças a Deus.